Brasil-Venezuela, porque o Itamaraty ainda não se manifestou sobre os novos ataques feitos pela Venezuela. No fim de semana, o governo de Caracas subiu o tom e afirmou que o Brasil pratica, abre aspas, agressão descarada e grosseira, fecha aspas, contra Nicolás Maduro. João Pedro Melo está por aqui para trazer mais informações desse comunicado que diz ainda que o governo brasileiro se passa por vítima e viola os princípios da Carta das Nações Unidas. JP, bom dia. É isso, Carlinha. Bom dia a você, a todos que estão nos acompanhando hoje com voz, né? Governo de Nicolás Maduro, que comanda a Venezuela, voltou de fato a criticar o Brasil. A gente estava esperando uma resposta do Ministério das Relações Exteriores ao longo do fim de semana. A resposta é essa que não veio, deve sair nas próximas horas. Só que esse texto ele foi publicado nas redes sociais do chanceler da Venezuela, Iván Pinto, e afirma que o Brasil comete uma agressão descarada e grosseira contra o presidente Nicolás Maduro e que se faz de vítima nesse tipo de situação. Inclusive, promove uma campanha sistemática e violadora dos princípios das Nações Unidas. O governo venezuelano diz que o Itamaraty interfere na soberania nacional e na autodeterminação dos povos, inclusive violando a própria Constituição brasileira. Bom, a gente espera uma resposta à altura, obviamente, do Ministério das Relações Exteriores, já que na semana passada a gente teve o início desses ataques com aquela foto publicada pela polícia da Venezuela com a bandeira do Brasil e aquela frase, né, de que quem se mete com a Venezuela se dá mal e que tinha ali, todo mundo percebeu, a silhueta do presidente Lula. Só que esse rosto, obviamente, foi escurecido, exatamente para não chamar tanta atenção, mas todo mundo sabia que era o presidente Lula. O governo do Brasil, no caso, definiu esse ataque como de tom ofensivo e destacou que a opção por ataques pessoais e escaladas retóricas em substituição aos canais políticos e diplomáticos não corresponde à forma respeitosa com que o Brasil trata a Venezuela e o povo venezuelano. Então a gente está aguardando essa resposta que provavelmente deve sair ainda nessa segunda-feira. Ô JP, vamos falar também sobre a viagem dos que não foram. O Fernando Haddad, a pedido do presidente Lula, o ministro decidiu permanecer no Brasil nessa semana aqui. Ele tinha uma série de encontros marcados na Europa, Paris, Berlim, Londres, Bruxelas, enfim, mas acabou não viajando. E a ideia é acelerar o anúncio do pacote de revisão de gastos, tentar acalmar de algum jeito o mercado financeiro. Se a gente pegar aqui os números da última sexta-feira, por exemplo, o dólar encerrou o dia valendo R$ 5,87, o maior valor desde o começo da pandemia. E aí o presidente Lula acabou pedindo para o ministro Haddad não viajar. Como é que estão as coisas nesse sentido por aí? Pois é, o ministro Haddad de fato não vai viajar, inclusive vai participar daquela reunião tradicional que a gente tem toda segunda-feira de manhã por aqui, né, com vários ministros palacianos e outros que tratam de temas importantes da semana. Nesse caso, quem vai participar é Fernando Haddad. Essa reunião está marcada para as 9 horas da manhã e acontece esse encontro em meio à expectativa por um anúncio de corte de gastos públicos, né? Esse anúncio está sendo previsto para esse mês e vão participar ainda desse encontro o ministro da Casa Civil, Rui Costa, das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, provavelmente para falar de Venezuela, além do ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macedo. Ontem, Haddad anunciou esse cancelamento da viagem que faria para a Europa e informou o seguinte, que o pedido de mudança na agenda foi feito pelo presidente Lula e ele vai permanecer aqui em Brasília e se dedicar ao que o Ministério da Fazenda chamou de temas domésticos. Na viagem para a Europa, Haddad passaria por Paris, Londres, Berlim e Bruxelas, onde se reuniria com autoridades e investidores. A agenda deve ser retomada na semana que vem, depois de decidir provavelmente sobre o corte de gastos, né? Mas a expectativa desse corte tem sido um combustível para incertezas fiscais e está levando, obviamente, como a gente falou, a essa escalada do dólar no Brasil. A gente tem a moeda americana abrindo a semana cotada a R$ 5,87. O governo está preparando um pacote com redução de gastos. Já garantiu apoio importante de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e também Arthur Lira, presidente da Câmara. Antes de apresentar essas medidas, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet, querem fechar acordos com os parlamentares. O objetivo disso é fazer o quê? Fazer com que esse texto seja aprovado até março do ano que vem. Bom, o que precisa ser feito para acelerar esse processo? Incluir essas medidas numa proposta que já está tramitando no Congresso Nacional, obviamente, para não precisar passar por comissão especial, toda aquela questão que a gente sabe que o Congresso acaba enrolando um pouquinho.
E a gente está praticamente no último mês de trabalho do Congresso, que teoricamente seria um mês ali de retomada das atividades, já que tivemos o processo eleitoral, o Congresso ficou parado praticamente 2 meses, então não adianta mandar um texto agora, porque obviamente não será aprovado até o fim do ano. Então essa é a ideia, tentar chegar a um acordo para colocar esses textos dentro de alguma coisa que já esteja tramitando, para que elas sejam aprovadas o mais rápido possível.